Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Tanuri, professor de Direito Tributário e de Legislação Tributária do Ponto dos Concursos. Estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem gerado muita dúvida entre os meus alunos. Eu imagino que não só entre os meus alunos, eu imagino que entre todos os concurseiros, entre todos os candidatos dos concursos de ICMS e dos concursos de auditor fiscal estadual, tá bom? Esse vídeo serve para qualquer concurso de ICMS, qualquer concurso para fisco estadual. Isso aqui que a gente vai falar serve, tá bom? O assunto é o IPI e o ICMS. Quando é que o IPI faz parte da base de cálculo do ICMS? Ou melhor perguntando, quando é que o ICMS incide sobre o IPI? Vamos lá. Regra geral, para a prova principalmente, de forma didática, quando é que o ICMS incide sobre o IPI? Na maior parte das vezes. É a regra. A regra é essa, o ICMS incide sobre o IPI. Quais são as exceções? Bom, as exceções, elas dependem de dois critérios básicos. Vamos ver como é que a Constituição fala, olha só. Não compreenderá em sua base de cálculo é do ICMS. Não compreenderá o montante do imposto sobre produtos industrializados, quer dizer, não compreenderá em sua base de cálculo o IPI quando? Aí vem os critérios. Esses critérios são concomitantes, tá bom? Então vejamos, olha só. Realizada entre contribuintes. Então, primeiro requisito, a operação para não se sobrepujar sobre o IPI, ou seja, para o IPI não fazer parte da base de cálculo do ICMS, tem que ser realizada entre contribuintes, quer dizer, remetente e destinatário tem que ser contribuintes, ou em relação a serviços, prestador e tomador devem ser contribuintes, tá bom? Além disso, olha só, a operação tem que ser relativa a produto destinado a quê? A industrialização ou comercialização. Quer dizer, não pode ser o produto que vai para o último elemento da cadeia produtiva. Não pode ser o produto que vai para o consumidor. É o produto que vai para alguém que ainda pretenda industrializar ou comercializar. Tá certo? O que mais? A operação tem que configurar fato gerador dos dois impostos. Entendeu? Isso aqui tudo tem que estar presente para que o ICMS não incida sobre o IPI. A regra é que o ICMS incida sobre o IPI. Só para repetir, para ter certeza que você entendeu. Olha só, para que o ICMS não incida sobre o IPI, primeiramente, a operação tem que ocorrer entre contribuintes. Além disso, a mercadoria deve ser destinada à industrialização ou à comercialização. E além disso, a operação tem que configurar fato gerador tanto do IPI quanto do ICMS, tá bom? Vamos imaginar agora uma situação, um exemplo, para ficar mais claro. Olha só. Esse aqui é o fabricante. O fabricante vende o produto dele ao preço de R$10.000, certo? O ICMS, ele vai incidir sobre esses R$10.000. Só que ele não aumenta o preço da mercadoria. Aqui, nesses R$10.000, você tem os R$1.800 destinados ao ICMS, destinados ao Estado, e você tem R$8.200 que ficarão com o fabricante. Só que nessa operação incide IPI. Olha só, o IPI vai incidir sobre o total da nota. O IPI vai fazer com que o valor pago pelo lojista seja R$10.000 mais R$1.500, ou seja, o lojista pagará ao todo R$11.500. Perceba que o ICMS não incidiu sobre o IPI. O ICMS incidiu apenas sobre o preço da mercadoria. Aí os alunos mais atentos vão dizer, mas professor, nesse caso, o IPI incidiu sobre o ICMS. É verdade, o IPI incidiu sobre o ICMS. Mas eu não vou discutir isso porque não é assunto da sua prova. É um assunto do qual eu gosto bastante, depois do concurso a gente senta e conversa sobre isso. Mas agora, o que você vai perceber?
que o ICMS não incidiu sobre o IPI. Tá bom? Operação seguinte, o lojista vendeu para o consumidor final. Olha só. Essa operação aqui, ela não é fato gerador dos dois impostos. Olha só. Para que não incida o ICMS sobre o IPI, a mercadoria tem que ser destinada à industrialização e comercialização. Não é o caso, olha só, está indo para o consumidor. Além disso, a operação tem que ocorrer entre contribuintes. Aqui eu não falei se esse consumidor é contribuinte ou não. Por quê? Porque não interessa. De qualquer forma, a gente não tem esse critério aqui, olha, operação destinada à industrialização. E mais do que isso, olha só, a operação precisa configurar fato gerador dos dois impostos. Veja bem, a operação do lojista para o consumidor, ela não é fato gerador de IPI. Fato gerador de IPI é aqui, olha, a saída do fabricante. Aqui não existe fato gerador de IPI. Estou imaginando que a operação tenha sido feita por R$20.000. Quer dizer, o lojista pagou ao todo R$11.500 e colocou uma margem de lucro que eu não me preocupei em calcular. Ele vendeu por R$20.000 a mercadoria. O ICMS da operação própria é R$3.600, 18% de 20 mil. Só que ele se creditou de R$1.800 da operação anterior. Ele pagou, na verdade, R$1.800. Está errado aqui, tá? R$1.800 ele pagou, não é 3.600. Só que o valor total da nota, qual é? R$20.000. Por quê? Diferente do IPI, que se adiciona ao valor da nota fiscal, não, ele faz parte do valor do preço, ele incide sobre o preço, inclusive incide sobre ele mesmo, tá? Então, dentro do preço final, você tem o ICMS. Isso daqui é chamado de cálculo por dentro, tá? Lembrando, esse número aqui não é R$3.600, é R$1.800. Eu errei e não vou gravar de novo o vídeo, tá bom? Um outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho o fabricante vendendo para o consumidor final. Esse consumidor final pode ser contribuinte ou não. Mas por que que eu coloquei esse exemplo? Porque nesse exemplo aqui, como a operação é fato gerador dos dois impostos, quer dizer, está saindo do fabricante, você tem aqui a incidência do IPI e tem a incidência do ICMS. Só para a gente ver, olha só, os critérios quais são? Operação entre contribuintes. Eu coloquei aqui um consumidor final que é contribuinte, certo? Além disso, tem que configurar fato gerador dos dois impostos. Olha só, está saindo do fabricante. Essa operação aqui é fato gerador de ICMS e é fato gerador de IPI. Mas olha só, o ICMS só não incide sobre o IPI quando a mercadoria for destinada à industrialização ou à comercialização. O que eu estou dizendo aqui? Que apesar de ser contribuinte final, apesar de ser contribuinte, ele é consumidor final. Em sendo consumidor final, voltamos à regra geral. Olha só. Destinada à industrialização ou à comercialização. Ele é consumidor final. A mercadoria não se destina à industrialização e nem à comercialização. Nós não temos outra flecha aqui. Essa mercadoria não vai ser vendida. Então, como é que vai ficar? Olha só. Eu tenho uma venda por R$10.000. Eu tenho um IPI que incide por fora, ou seja, ele não incide sobre ele mesmo. Ele incide só sobre o preço da mercadoria. Então, eu tenho 10 mil mais R$1.500, que é o preço do IPI. E a base de cálculo do ICMS agora é esse valor total. É o valor da operação mais o IPI. Então, nós aplicamos 18% sobre 11.500 e o resultado final deu R$2.070. Veja bem, qual foi o valor desembolsado por esse contribuinte aqui na operação? Foi R$2.070, tá certo? É 10 mil mais o IPI e o imposto incidindo sobre o IPI.
estamos aqui na regra geral, tá bom? Olha, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, eu vou gravar outro vídeo, lógico. O meu objetivo é fazer com que meus alunos sejam aprovados, e se eu conseguir fazer com que outros que não são meus alunos forem aprovados também, eu fico feliz, tá certo? E não se esqueçam de pelo menos me mandar um e-mail dizendo: professor, passei no concurso. Um abraço para você, tá bom? Agradeço a tua atenção, até mais, um grande abraço.